Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos, hein? Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. A todos, o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nesta segunda-feira, estamos aqui com o comentarista Guido Bortolomazzi, que traz o seu destaque inicial. Boa tarde para você, Guido. Boa tarde, mas hoje é o dia da alegria, né? Aquele negócio é pula fogueira, iaiá, pula fogueira, ioiô. Hoje é dia de São Pedro. Hã? Pô, que coisa linda, hein? Festa junina, mas a gente está aí na pandemia ainda, não podemos curtir essa festa junina com os amigos, mas um abraço para todos os Pedros, que a gente tem vários amigos que chama Pedro, então a gente está mandando um forte abraço para todos eles. Bom, hoje o assunto vai ser muito legal, porque a gente vai trazer um convidado especial hoje aqui no Baixada Esporte para bater um papo e reviver alguns momentos de alegria do Santos Futebol Clube. Vamos falar também algumas coisas que estão acontecendo na Vila, como, por exemplo, a notícia triste que os torcedores do Santos receberam, e vão receber daqui a pouco também, porque eu vou voltar a dar, sobre a saída do jogador Giovani, de 18 anos de idade, foi para o Ajax da Holanda e o Santos não ganhou um tostão sequer. Mais um atleta da base que se manda por falta de planejamento da diretoria e o Santos acaba perdendo. Ele ficou dos 11 anos até os 17 anos da base. Fez todo o trabalho, burilaram o menino, fizeram com que ele se tornasse um grande jogador, porque vai ser um grande jogador. E aí o Santos perde, o menino vai embora e o Santos não ganha nada. Essa é a diretoria que está aí. Mais um que se manda. Brincadeira, viu? Lembrando que amanhã nós temos a reunião do Egrégio Conselho Deliberativo do Santos, onde serão aprovadas ou não as contas, né, atinentes ao exercício de 2019. Lembrando que o de 2018 foi reprovado. Vamos ver o que acontece amanhã em relação ao de 2019. É uma parada rápida, porque no próximo bloco vamos apresentar o nosso convidado especial de hoje. Olha, esse cara fazia gol, hein? Muitos gols. Daqui a pouquinho, não sai daí. Bem, Baixada Esporte está de volta e hoje vamos trazer um convidado para lá de especial. Ele foi artilheiro, ele foi ídolo da torcida santista e vai bater um papo com a gente, porque afinal de contas vamos saber o que ele anda fazendo, né? E como é que está atualmente esse jogador, o ex-jogador, e o que ele pensa nesse momento atual do futebol. Eu falo do Guga, que para a galera do Santos tem um sabor especial, porque ele era o matador do Corinthians. Era Santos e Corinthians, não tinha jeito. O Guga está escalado, então é caçapa corintiana. Ô Guga, muito boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente no Baixada Esporte, na Santa Cecília TV, tudo bem? Boa tarde, é um prazer poder estar falando com vocês e com a torcida santista. Está tudo bem, graças a Deus, apesar dessa pandemia aí, deixa a gente trancado, a gente fica muito revoltado, né? Porque não tem costume de ficar em casa, a gente quer trabalhar e com isso a gente está parado aí vários meses, né? Mas se Deus quiser vai passar e a gente vai voltar a trabalhar e tudo vai voltar ao normal, se Deus quiser. Legal. Essa posição que você está agora, um pouquinho mais para trás assim, fica beleza, você está inteirinho no nosso vídeo. Uhum. Você está falando do Rio de Janeiro, né, Guga? Onde você mora, né? Isso, eu moro no Rio de Janeiro, aqui em Jacarepaguá, Taquara, né? Já há mais de 15 anos que eu moro aqui, mas eu sou aqui natural de Campo Grande também, aqui perto também. Meus pais moram lá até hoje. Sempre morei aqui. Eu jogava nos clubes e sempre nas férias retornava por Rio passar as férias. É um lindo lugar, um lugar maravilhoso. Como o Santos é também, eu sinto saudade. A minha intenção era de terminar minha carreira no Santos e permanecer morando aí. Tinha comprado até apartamento, mas infelizmente com aquela diretoria de 94 tudo mudou e eu resolvi não permanecer em Santos. E acabei vendendo o apartamento e vindo continuar aqui no Rio de Janeiro, vivendo aqui. Tô vendo você de blusa, aí tá frio no Rio de Janeiro, Guga? Ontem choveu, hoje amanheceu chovendo fininho, agora não está chovendo, mas está bem gelado, está bem frio aqui, aí eu aproveitei para botar um agasalho. Ô Guga, você falou que queria permanecer no Santos e queria encerrar sua carreira no Santos. Você chegou em 92, quando o presidente era o Marcelo Teixeira, né? Foi ele que te contratou? Foi ele que me contratou quando eu estava na Inter em 91, fui vice-artilheiro do Campeonato Paulista, aí houve o interesse do Santos, através do Marcelo, né? Foi aí que ele me contratou
Eu cheguei em 92, fiquei até o final de 94, no início de 95 que eu saí para o Botafogo, mas naquela época eu tinha sido artilheiro em 93, aí na renovação no final do ano, de 93 para 94, com o Zé Paulo, com o Sami, com aquela diretoria nova, a gente teve alguns problemas de renovação, que eles queriam me dar uma merreca e não me valorizaram pelo ter sido artilheiro, ter feito já 2 grandes campanhas no Santos, fazendo muitos gols, mas eles não reconheceram isso. A gente teve algum problema para renovar. Eu fiquei 3 jogos, eu acho, sem jogar no início do campeonato, o Paulista. Foi quando o Santos perdeu as 3 partidas, e o seu Miguel Códia foi lá na minha casa e acabou a gente acertando um contrato, e isso fez com que eles ficassem com um pouco de raiva de mim, porque eu não aceitei a proposta deles e consegui fazer que... não que eu queria totalmente com o seu Miguel, mas a proposta dele foi melhor e a gente conseguiu renovar. Eu já tinha comprado um apartamento, morava ali no Embaré, então a minha intenção era eu já estava jogando quase 3 anos no Santos, já estava com 30 anos, e naquela época, 30 anos, você já era um jogador ultrapassado, velho, né? Todo mundo já não queria mais, mas eu já esperava poder jogar mais uns 2, 3 anos ali no Santos, ali, pelo menos até uns 97, 98, mas infelizmente no final já durante o ano de 94 todo, já havia uma pressão para tentar me tirar do time, mas eu vinha bem no campeonato, fazendo gols, tanto na época do seu Pepe, no Paulista, como no Brasileiro, com o Serginho Chulapa. Eu vinha fazendo boas atuações e fazendo sempre gols, tanto que a minha marca de gols no ano de 94 foi também grande. E nesses 3 anos de Santos eu fiz 74 gols, né? E desses 74, a gente pode dizer que eu fiz 20, 25 gols por temporada. E naquela época já era altíssima, né? Hoje o jogador faz 2 gols, dá 2 assistências e é artilheiro. Se eu fizesse 2 gols nesses anos que eu joguei no Santos, o nego me matava aí na Vila, né? Mas é o futebol, né? A cada campeonato, no mínimo, a gente teria que fazer 15 a 20 gols por campeonato. E graças a Deus, os anos que eu joguei no Santos, sempre marquei bastante gols, fazia a alegria do torcedor contra o Corinthians, eu dava muita sorte, tinha grandes companheiros, o Santos tinha grandes times, só não tinha patrocínio, não tinha estrutura tão boa como na época que tinha o São Paulo e o Palmeiras, né, da Parmalat, São Paulo, da Opportunity do Corinthians, então isso prejudicou um pouco o Santos. E também a gente, nas retas finais, quando a gente chegava sempre nas finais, nas semifinais, a gente tinha que jogar fora da Vila. E naquela época a gente contava muito com a Vila, porque a Vila era o salpão para a gente, né? Qualquer time que caísse ali dentro da Vila Belmiro, seria impossível vencer a gente. Eu acho que a gente não chegou na final de 93 contra o Palmeiras devido a isso, que a gente jogou o primeiro jogo contra o Bahia, contra o Vitória da Bahia lá, empatamos e empatamos aqui, tivemos que jogar no Parque Antártico, devido à renda, Santos necessitava de renda, né? Eu acredito que se a gente tivesse jogado no campo da Vila, com certeza a gente tinha conseguido chegar à final de 93, mas foi tudo válido, o empenho, a dedicação de todos nós jogadores daquela época, como a gente é conhecido como jogador raiz, né? E realmente somos, porque a gente tinha muita dificuldade para treinar na Vila, naquela época, quando chovia muito aí, a gente tinha que ir para o BC, às vezes ir lá para o Guarujá, e muitas vezes a gente treinou a semana toda na praia para jogar clássico nos finais de semana, porque a Vila não tinha condições, era um pântano a Vila, né? O gramado era pura lama, não tinha condições da gente treinar e jogar naquele campo. Mas a gente superou todas essas dificuldades, ainda fizemos grandes campanhas, nunca tivemos perto de chegar à segunda divisão, nem se passou isso pela cabeça de ninguém, mas o empenho daqueles jogadores todos que fizeram parte daquele elenco de 92, 93 e 94 foi sensacional, e grandes jogadores, grandes homens que honraram o manto sagrado que é a camisa do Santos. Você lembra do técnico do Santos quando você chegou na Vila, Guga? Era Rubens Minelli. Rubens Minelli, né? Tanto que Rubens Minelli, aí
eu cheguei para ser o reserva do Paulinho, ele não gostava muito de jogar com 2 centroavantes, e além disso tinha contratado também o Cilim, que tinha feito um excelente campeonato comigo também na Inter de Limeira, um grande jogador que cruzava muito bem, tinha muita velocidade, driblava bastante, e o ataque sempre era Almir, Paulinho, Cilim, às vezes quando estava perdendo, que aí eu entrava no segundo tempo para poder fazer uma dupla de área ali com o Paulinho, que já que eu gostava mais de jogar pelo lado esquerdo e o Paulinho era mais centro, né? Então a gente não tinha dificuldade de jogar junto. Tanto que em 92, alguns jogos eu fui titular junto com o Paulinho, outras eu entrei no segundo tempo, mas fizemos grande partida, fizemos um campeonato muito bom, tanto o paulista como o brasileiro de 92, né, com o Paulinho. Quando em 93 ele saiu, aí eu assumi a titularidade do Santos. E aí é o Antônio Lopes. Em 93, o técnico já era o Antônio Lopes, não é isso? Ele que assumiu Isso mesmo, né? o comando de 93. Tem uma história legal com o Antônio Lopes? Tem o Geninho também, que foi treinador, acho que não sei se foi em 90, né? Acho que foi em 93 também. Foi no período. Os dois o Rubens Minelli caiu, o Guga, num jogo contra o Fluminense. Aí no Rio de Janeiro tomou a goleada, o Santos, e aí o Minelli acabou sendo demitido. Guga, você tem uma marca registrada. Você era considerado o carrasco do Corinthians. Vamos reviver aqui alguns gols contra o time de Parque São Jorge. Põe no ar. Eu tenho um carinho muito grande pela instituição, pelos torcedores principalmente, que sempre lembram de mim. No Morumbi, Corinthians e Santos, Fabinho levanta para a área, Edu Manga desvia de cabeça, Tupanzinho com um toque sutil, tira Sérgio do lance e Paulo Sérgio marca 1-0 Corinthians. Por trás, para você, por baixo é bom. O Santos empata 2 minutos depois, Almir ganha de Henrique e cruza para trás. Guga sem marcação, toca pro gol, 1-1. Olha o cruzamento na direita agora. Defesa do Corinthians falha e Guga toca de cabeça. É o segundo gol do Santos, 2-1. De novo o Santos, Almir cruza outra vez na direita. Depois da rebatida de Ezequiel, Guga faz um golaço. Final, Santos 3, Corinthians 1. Esse gol do Guga é pra botar numa moldura. Eu não tenho essa imagem, Guga, mas foi não é uma bicicleta, mas um voleio esse gol contra o Corinthians. Você lembra bem dele ou não? Lembro, claro, é inesquecível na minha carreira, tanto no 3-1 como no 4-3, são 2 jogos ficaram marcados na mente do torcedor e na minha mente também, é claro. Sempre eu gosto de ver esses gols, são 2 gols lindíssimos, são os 2 gols mais bonitos da minha carreira, o dessa meia bicicleta no 3-1 e o 4º gol de cabeça no cruzamento do Índio, no 4-3 também é um dos gols mais bonitos, porque eu era um bom cabeceador e eu adorava fazer gol de cabeça, e gol de cabeça para mim sempre ter uma pintura, né? Eu adorava ver isso, né? E eu tenho esses 2 gols como os melhores da minha carreira, então, e graças a Deus vestindo a camisa do Santos, esse gol de voleio, quando eu recebo o cruzamento, eu estava de costas, aí rolei para o Cilim, que vinha de frente, ele chutou, bateu no Ezequiel e sobrou na medida para que eu desse aquela meia bicicleta, né? Eu já gostava de dar bicicleta nos treinamentos, brincando, aí aproveitei e finalizei bem, a bola foi no ângulo, o Ronaldo ainda conseguiu bater com a mão na bola, mas ela foi com muita força, e acabou ele espalmando para dentro do gol e a gente ter vencido aquele jogo. Foi meu primeiro jogo que eu fiz 3 gols contra o Corinthians, né? E dali para frente, tudo se tornou melhor na minha carreira, na minha vida aí dentro do Santos. A torcida já logo colocou como matador de gambá e isso tem... minha marca registrada do Santos é isso, o matador de gambá que os torcedores do Santos colocaram. Ô Guga, me tira uma curiosidade. O seu nome é Alexandre Silva. Por que Guga? Foi uma das primeiras palavras quando eu era pequeno. Assim falava minha mãe, né, que hoje é falecida, mas ela falava que minha vizinha, sempre quando eu andava, quando eu era pequeno, uma das primeiras palavras era Gu. A minha vizinha, você só vive falando Guga, vou te chamar de Guga, que é melhor. Aí começou o apelido de Guga desde criancinha, bem de pequenininho. Eu acredito que 90% das pessoas que me conhecem não sabem que meu nome é Alexandre.
só me chamam de Guga mesmo e ficou marcado. É difícil ter pessoas que me chamam de Alexandre. E eu gosto, Guga ficou um nome marcado na história do futebol e na minha vida também. E quantas vezes você rachou o bicho com o Almir? Sempre, né? Almir era o salvador nosso lá naquela época, né? De vacas magras, né? Então, para mim, Paulinho, Demetrios, todos os centroavantes e atacantes daquela época, a gente dependia muito do Almir, porque o Almir era um jogador extremamente inteligente, driblador. A gente sabia que quando apertava para a gente tocasse nele, ele conseguia fazer uma jogada de passar por 2, 3 e sempre deixar a gente livre para fazer o gol. E a gente treinava tanto que ele nem olhava mais para mim, nem para o Paulinho Matelari. Ele já sabia onde a gente se posicionava, a gente tinha posicionamentos diferentes. E cada um que o Almir jogava, o Cilim também era outro, também que fazia muito bem essa função igual ao Almir. E eles cruzavam sem olhar. O Índio nem olhava, o Índio chegava no fundo, cruzava e já sabia que eu estava no segundo pau, gostava muito do segundo pau. Quando eu via que a bola ia no primeiro, eu já dava aquele pique, já ganhava mais de impulsão ainda, como foi aquele gol que eu fiz contra o Palmeiras no Parque Antártico no 1-0, que eu saí da marca do pênalti, subi alto pra caramba e fiz aquele gol que nós damos de 1-0, onde todo mundo achava que a gente ia perder. Mas o Almir, né, cara, foi um grande jogador, uma grande pessoa, uma pessoa muito humilde e mereceu todo esse status, porque ele honrou o manto também do Santos, sempre jogando muito bem e ajudando a todos os nossos centroavantes e nossos atacantes daquela época. Ô Guga, a gente sempre se espelha em alguém, qualquer que seja a atividade profissional de uma pessoa. O cara é médico, ele vai se espelhar, às vezes, num grande médico, o cara é jogador, num ex-atleta, que ele falou, puxa, quando eu era moleque, eu era fã desse jogador. Você sempre foi centroavante, desde molequinho? Aonde você começou? Onde foram os seus primeiros passos no futebol? E qual o jogador que inspirou você? Olha, quando eu sou de uma família de vascaíno, e claro que eu seria vascaíno também, eu nunca escondi isso da torcida do Santos, eu sou santista de vascaíno, porque eu tenho como ídolo o Roberto Dinamite, porque ele era um centroavante, um atacante que fazia muitos gols, de falta, de cabeça, de todo jeito. Então, era o ídolo daquela geração da minha época de criança, né? E, conforme eu fui crescendo, eu gostava muito de jogar no estilo do Zé Sérgio, que também tenho uma admiração muito grande pelo Zé Sérgio, desde São Paulo, quando ele jogava no São Paulo, quando ele foi para o Santos também, que ele jogava pelo lado esquerdo, mas ele era destro, né? E ele levava a bola para o lado, para dentro da área e batia de chapa, tipo o Marcelo Passos também, que é uma pessoa que jogava muito ali pelo lado esquerdo, dava aquele come para o meio, como ele fez os gols aí da semifinal de 95, né? Então eu tinha o Zé Sérgio também como isso. Eu não gostava muito de jogar como centroavante fixo ali, paradão ali no meio de zagueiro, não. Eu sempre gostei de sair porque eu tinha um bom domínio, eu sabia fazer boas tabelas, não tinha muita velocidade, mas eu tinha um bom domínio de bola. Então eu gostava sempre de jogar um pouco por trás do zagueiro, deixar sempre eles na dúvida onde eu estaria. E esses dois jogadores são os dois jogadores que eu me espelhei. Assim, o Roberto foi mais como torcedor mesmo, né? Porque eu eu só tinha um sonho de ser jogador e ele era o ídolo do Vasco e eu torcia muito por ele e ele é meu ídolo até hoje. E como jogador eu gostava, tanto eu como o meu tio que infelizmente não conseguiu ser profissional, também tinha esse sonho de ser jogador profissional, mas ele não conseguiu e eu com 18 anos eu consegui ser jogador, né? Naquela época, você ser jogador de futebol era uma coisa marginalizada, ninguém não dava dinheiro, os pais ficavam, isso aí, futebol é só brincadeira, não dá dinheiro nenhum, você não vai conseguir comprar nada. Mas era um sonho de criança e eu, com 18 anos, meu pai falou que eu tinha que estudar, eu terminei o segundo grau com 17 para 18 e logo fiz a prova da PM, porque naquela época todo mundo fazia a prova da PM, assim, eu passei, eu já estava fazendo os exames quando surgiu uma oportunidade de ir para Cabo Frense fazer um teste. Foi eu e mais 15 amigos e dos 15 só eu que fiquei, assim, que fui chamado para poder permanecer. Só que eu já estava numa idade e uma pressão dos meus pais que eu tinha que decidir, ou ser jogador ou seguir trabalhando, né? E eu precisava ser profissional. E eu Cabo Frense não quis, queria que eu fosse amador ainda, que eu tinha idade de amador.
mas aí eu aí tinha um amigo meu que já era irmão de um jogador Luiz Cláudio, que jogava no Barcelona de Guayaquil. Aí quando surgiu um interesse de um time da segunda divisão do Equador em 84, e esse meu amigo falou que queria me levar, e eu falei, eu vou arriscar esse ano, se der certo, se lá por lá der tudo certo, eu vou tentar a carreira de jogador, porque é meu sonho, é minha vontade, eu sempre, em todas as peladas, fazia muitos gols, e não foi diferente. Quando eu cheguei no Equador, nesse time da segunda divisão, eu cheguei com bem magrinho, que eu não fui de avião, né? Eu fui de ônibus daqui para lá, até o Acre, do Acre eu fui pelo meio da selva até chegar à entrada do Equador. Não peguei nada de avião, foi tudo de ônibus, nós levamos quase 20 dias de viagem até o Equador. Tipo assim, eu perdi de 10 a 15 quilos nessa viagem, porque o dinheiro terminou na viagem, até o irmão do meu amigo que jogava no Barcelona mandar dinheiro para a gente poder se alimentar. Sorte que quando eu cheguei no Peru, a gente se hospedou numa pousada e a senhora gostou muito da gente e deixou a gente permanecer lá durante 10 dias sem pagar e comendo o que ela tinha para nos dar, porque a gente não tinha dinheiro para pagar nada. Eu acabei vendendo minhas roupas que eu tinha lá do Acre, lá vendi tudo para poder ajudar a senhora a comprar comida para a gente. E a gente passou esses 10 dias lá num perrengue do caramba até chegar ao Equador. E quando nós chegamos no Equador, os caras olharam para a gente assim, ficaram até rindo, porque eu cheguei lá todo magricelo, com quase 60 quilos, um cabeção do caramba, e eles ficaram rindo. Pô, esses caras estão de brincadeira, o que vocês foram buscar no Brasil? Aí a gente só começou a comer, se alimentar, voltar a coisa. Quando a bola rolou, né, mano? Aí já foi diferente, porque aí a qualidade da nossa era totalmente superior a deles lá naquela época, apesar dessa cidade de Esmeralda, no Equador, é um grande formador de jogadores que atua na seleção equatoriana. A maioria dos jogadores equatorianos são tudo lá de Esmeralda e são grandes jogadores. E eu cheguei e logo assim nos primeiros treinamentos cansei de fazer gols, os caras ficaram malucos. Aí falou, não, rapaz, o cabeçudo sabe fazer gol. Aí comecei a segunda divisão, eu fui artilheiro do time, fiz os 2 gols da final e a gente foi campeão da segunda divisão em 84 para 85. E já em 85, na primeira divisão, eu fui artilheiro com 24 gols também. Fizemos uma campanha maravilhosa, chegamos em 3º lugar. Mas era um time de refinaria, onde os trabalhadores doavam algum dinheiro do seu salário para pagar o salário dos jogadores daquela época. Não era um time estruturado, era sempre isso. Os trabalhadores da refinaria de petróleo lá da Esmeralda, que tipo um sindicato. O sindicato tirava o dinheiro deles para poder juntar um dinheirinho para pagar o salário de todos nós, que era super barato, né? Mas eu ainda fiquei lá durante 3 anos. Eu subi em 84 para 85, fiquei até o final de 86. Quando eu vim para o Brasil já era 87. Deixei o time na primeira. No primeiro ano que eu saí de lá, o time caiu e nunca mais voltou para a primeira divisão. É uma tristeza, porque é um time muito legal, onde tem uma cidade maravilhosa, uma torcida muito amante e de grandes jogadores. Hoje está tentando, eu fico torcendo para que eles consigam se estruturar, de ter base, né, para poder voltar à primeira divisão. Guga, a gente estava contando uns detalhes aqui. Para quem não sabe, hoje o Guga é comandante de navio, né? Hoje eu tenho uma agência de turismo com barco, então, grande. E ele faz roteiro turístico. E ele pega o microfone e não larga mais. Pega o microfone e não deixa ninguém falar. Guia turístico. Ô, Guga, tem mais coisas para a gente bater papo legal aqui. Daqui a pouquinho a gente retoma com você. Mas eu quero dar 2 recados importantes. Primeiro, para aquele que está em casa com o celular e deu um pane no celular. E nessa pandemia, você não precisa nem sair de casa para arrumar o celular. E o celular hoje é indispensável. O cara ter o Zap é contato com a família, com os amigos, com o cliente, enfim. E aí deu um pane, você fala, e agora? É só ligar para o que está na tela aí, esse número do celular aí, ó, 988-01-5626. Eles vão mandar um técnico aonde você está, vão fazer o orçamento.
Aprovando o orçamento, eles arrumam e você paga em 12 vezes no cartão. E não precisa sair de casa. Além de arrumar, tem todo tipo de acessório que você precisar. A Top Center há 10 anos no mercado, fica aqui em frente à Universidade de Santa Cecília, profissionais do mais alto gabarito e com credibilidade no mercado. Então, deu pane? Ligue porque a Top Center vai arrumar o seu celular sem você precisar sair da sua casa, tá bom? E outro recado é da Cacau Center. Estamos vivendo aí um mês de festa junina. Mas a festa junina muita gente faz em casa, com os filhos, com a esposa, né? Para manter viva aquela chama da tradicional festa junina. Qualquer produto que você precisar para a festa, venha para a Cacau Center. É a maior loja do gênero em todo o litoral. Para você ter uma ideia, são mais de 40 mil itens e com preços imbatíveis. A Cacau Center fica na Avenida Prefeito José Monteiro, 744, ali pertinho do Carrefour, em São Vicente. Bom, estamos conversando com o Guga, né? O matador do Corinthians, grande centroavante do Santos dos anos 90. A gente vai ao intervalinho e a gente volta já já. Segura aí. Bom, de volta aqui para mais um bloco do Baixado Esporte, hoje conversando com o Guga, um ex-jogador do Santos, artilheiro, ídolo da torcida alvinegra, jogador que atuou nos anos 90. E teve um jogo especial que eu acho que o Guga vai lembrar também. Foi um amistoso contra o Parma da Itália. O Santos meteu 3-1 e quem fez os gols? Os 3 do Guga. Vamos rever, vamos lá. Macedo, olha o Macedo descendo, boa bola, Paulinho Kobayashi entrou na área, olha o Santos, o cruzamento, Guga, gol do Peixe, Guga, camisa 9, você confere na repetição, o cruzamento saiu na medida, cruzamento preciso, na pequena área ele mergulhou e meteu de cabeça a bola pro gol. Está aberto o placar do Palestra Itália. Na marca de 12 minutos do primeiro tempo de partida. Guga, 1 para o Santos, 0 para o time do Parma. Vai trabalhando bem Ranieri. Aí o cruzamento para a área. Sobrou, pintou o gol do Santos. Voltou, Guga, gol do Peixe. Segundo gol do Santos, o segundo gol do Guga. Olha só, bateu o primeiro do pé dele, tentou Paulinho, defesa do goleiro, mas é pênalti, está marcado. Guga vai tentar o terceiro gol dele na partida. Vai ser autorizado o Guga. Pênalti para o Santos, vai pra bola, tocou, gol! É do Peixe! É do Santos o terceiro gol. Lousano, mostra pra você. Bola num canto, goleiro no outro. É o terceiro gol do Santos. Outro ângulo pra você na manchete. O gol de pênalti de Guga. Guga, 3 Santos, 3 gols de Guga. Esse torneio foi no Parque Antártica. Foi no Palestra Itália esse jogo. Palestra Itália e o Santos acabou ganhando da Lazio, né, do Parma pelo placar de 3-0. 3-1. 3-1. Você sabe que tem um negócio interessante, né? Você vê as equipes que o Guga jogou de 92 até 93, 94, 91 até 93, os treinadores que ele pegou, você falou Rubens Minelli foi quando ele chegou. Tava o Geninho também naquele ano. Pegou depois o Evaristo Di Macedo, Antônio Lopes, olha os treinadores que na época que o Guga teve no Santos, ele acabou pegando Evaristo Di Macedo, que foi em 93, Antônio Lopes, o próprio Geninho e o que aconteceu? Serginho Chulapa. Também entrou? Não. Aí é o Alessandro que está falando. Não. Ah. É o Guga. Ah, Guga. Eu estou falando. O Chulapa foi o Serginho? Foi treinador. O Serginho também entrou? Seu Pepe. 94 foi seu Pepe no Paulista e o Serginho no Brasileiro. Ah, depois que caiu o Evaristo Di Macedo, né? Isso mesmo. Então, o Evaristo caiu e entrou o Pepe. Isso aí. Aí depois o Pepe pediu para sair, entrou o Serginho, deixou o Serginho como que ele era auxiliar do seu Pepe. Ficou o Serginho pro Brasileiro, tanto que o Serginho naquele 4-3 era o meu treinador. É verdade. Ô, Guga, nós mostramos aí uma vitória de 3-1
em cima do Parma. Você marcou 3 gols. Você lembra desse torneio aí? Foi lá no Parque Antártico o jogo. Eu lembro, cara, lembro muito bem. Até a torcida, algumas pessoas falam que eu não comemorei, porque a gente já não ia conseguir o título daquele torneio contra o do Parma. Aquele jogo foi o jogo final, eu não me lembro qual eram os outros 2 times que participaram. E eu já vinha naquela briga com o Samir, com o Zé Paulo aí, negócio de sair do Santos, já tinha um interesse de eu sair do Santos. E me deixou muito triste isso. Então, e como a gente já não tinha mais chance de ser campeão naquele torneio, eu fiz os gols, joguei com vontade, mas não senti vontade de comemorar aqueles gols naquele momento. Assim, eu estava muito triste naquele momento para comemorar gol naquela época. Dos anos que você tanto ficou... é que ele não comemorou mesmo. Fez verdade. o gol ali, saiu. Não, nos 3 gols eu não comemorei, no Parecia pênalti. que não tinha acontecido nada. Né? Porque eu estava triste porque cada essa coisa já da Pinima já de tentar me tirar do time. Depois a gente já não ia chegar à final, não seria campeão se vencesse. Tanto que acho que a gente ficou em 3º lugar nesse torneio e também perdeu um pouco, porque no primeiro jogo, eu não me lembro se o primeiro jogo nós perdemos, eu não tenho a lembrança dos outros clubes que participaram desse torneio. Mas eu estava bem chateado mesmo, por isso que eu não cheguei nem a comemorar. Guga, desses anos que você ficou no Santos, qual foi o time que você, naquele momento, achava que ia conquistar um título importante? Ou o Paulista ou o Campeonato Brasileiro? Qual foi o ano? O 93, com certeza. Você lembra do time? Eu, Almir, Ricardo Rocha, Cuca, Galo, Raniel, Axel, deixa eu ver mais quem. Júnior, acho que o Júnior era o zagueiro junto do Ricardo Rocha, Índio, tinha o Silva era o lateral esquerdo, 93? Não me lembro, acho que era no Silva. Acho que nós temos uma foto aí, Guga, desculpe te interromper, nós temos uma foto aí de 93. Por favor aí, Cabelo, se você for buscar aí nas nossas imagens, a de 93, eu até ajudo o Guga aqui, ó. Essa foto aí tem Maurício, tá de pé. O Wilson... Era o Maurício Veloso. Então, mas a foto que eu estou mostrando aqui, até a patrocínio era da Coca-Cola, hein? Maurício, goleiro, Wilson, Galo, todos estão de pé, né? Galo... o Wilson mesmo, o Wilson do Grêmio. O Wilson era o zagueiro, né? O Dinho, que também veio do Grêmio. O Dinho, Júnior, lateral. O Júnior e o Silva. Lembra bem do Silva, lateral? Silva, lateral, claro. Então, embaixo agachados estão o Darcy, o Almir, o Ranielli, você e o Cuca. Isso mesmo, era o time de 93, aí tinha o Márcio Grizio também, então, foi contratado. E esse time aí, Guga, esse time foi o 4º colocado no Campeonato Paulista, tá? E ficou nas 8º do Campeonato Brasileiro. Olha, se você analisar, pode chamar para nós aqui, ó, para você ver esse time do Santos aí, o Guga tem razão. A qualidade técnica do time era muito forte, hein, Guga? Era bastante, pô. E ainda tinha o Ricardo Rocha, que era jogador de seleção, era um nome muito marcante naquele time de 93, né? De respeito, né? O xerifão da nossa zaga, né? Além de Cuca, do Almina, era um timaço, cara. Era um time muito bom, tanto que a gente chegou nas semifinais aí com Vitória da Bahia, com a chance de chegar à final contra o Palmeiras, mas infelizmente a gente não conseguiu vencer. O time do Vitória também, que era um time muito bom. Naquela época, todos os times tinham grandes jogadores, tanto igual no Paulista, você ia jogar no interior, você ia com o maior respeito, porque sabia que o time do interior tinha grandes jogadores, como naquela época do Mogi, tinha Rivaldo, Leto, Valdo, assim, o Juninho Paulista era do Ituano, eram sempre grandes jogadores no interior. O interior, quando a gente ia jogar, a gente não ia achando que ia golear de 5 ou 6. Se a gente conseguisse uma vitória de 1-0, já estava bom demais. Então, foi uma época, a época de 80 e 90, de grandes jogadores. Foi uma época dos maiores jogadores de futebol do Brasil, como Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Raí, Miller, Careca. Esses caras eram
de outro mundo, cara. Jogavam muita bola, né? Zico, pô, tem muitos jogadores. Zinho, pô, tanto no Rio como em São Paulo, Belo Horizonte, tinha o Atlético Mineiro, era uma seleção, então era uma época de grandes jogadores. O treinador de seleção brasileira tinha o maior problema para convocar 22 jogadores naquela época, porque num time só tinha mais de 10 jogadores a nível de seleção brasileira, e para ser titular, não é para ser reserva, não. E a gente estava sempre ali lutando, e infelizmente contra esses 2 jogos, o Vitória teve boas atuações, naquele empate de 3-3 no Parque Antártica, foi que nos tirou da final, mas foi em 93 que, sem dúvida, foi o time que chegou mais próximo de disputar um título e de tirar o Santos daquela fila. Bom, para a molecada de hoje, para a nova geração que não viu o Guga jogar com a camisa do Santos Futebol Clube, vamos reviver aqui mais alguns gols, por exemplo, contra o Vitória da Bahia, contra o Sport, contra o Palmeiras e contra o Fluminense. Põe no ar aí, vamos lá. Boa jogada do Darcy. Bom levantamento. Olha o toque de cabeça. Gol! O Marcelo estava chamando a atenção sempre para esse segundo pau, onde o Guga subiu absolutamente sozinho e de cima para baixo, infelizmente, para o Dida não tem defesa. Eduardo tem chance de levantar. Levantou, olha o toque. Gol! No Parque Antártica. 3 para o Vitória, 3 para o Santos, Otávio. Sérgio Manuel, lá dentro, fechadíssimo. Gol! Guga! O Santos soube aproveitar a falha da defesa do Sport, que agora vai se abrir. Olha lá! Gol! Ele outra vez! Guga! Vamos ver. Tá lá o Guga. Birubiru tá ali, ó. Você tá vendo? Pra atrapalhar. É o artilheiro, é o matador. Guga! Gol! Batido no primeiro pau, ele desviou em diagonal de cabeça, veja como foi. Como subiu! Mas o próprio helicóptero do comandante Paulo Guga foi lá no 5º andar, tirou uma casquinha na bola. Chega apoiando bem o Índio, cruzou na área, olha a chegada, a batida e o gol! Gol! Guga! O Índio sobe sozinho pela ponta direita, cruzou no meio, Guga! E o gol! Gol! Laranjeira. Aí, Guga, gols contra o Vitória. Pô, você vê como é que é. Muita gente acha que não se lembrava como é que o Guga subia de cabeça. Nesse gol contra o Fluminense aí, tu vê que o Índio, ele cruza a bola pro alto, assim, já sabendo que eu vou estar lá no segundo pau. Ninguém esperava que eu ia conseguir cabecear daquele jeito que eu fiz, que a bola já estava quase saindo. Eu consegui cabecear lá no lado contrário do goleiro do Fluminense. A bola passou bem rente atrás, assim. Mas foi de sorte esse gol também, fala sério. Não digo que foi de sorte, porque eu sempre falo que eu era um bom cabeceador, eu adoro ver gol de cabeça, pena que hoje o futebol brasileiro está tão carente disso, de ter um goleador, de ter um matador, né? Aquele centroavante raiz ali de dentro de área, de brigar com o zagueiro, de ser um bom cabeceador. Hoje, dificilmente você vê um jogador que saiba cabecear bem. Fazer gol de cabeça é uma coisa, saber cabecear bem é uma outra coisa. Mas tem o seguinte também, você precisa ter 2 bons pontas para poder fazer isso aí. Mas aí acabaram com o futebol, né? Hoje o futebol é uma coisa feia de se assistir. Você não tem, né?
Pô, ontem eu estava assistindo o jogo do Vasco, assisti o jogo do Vasco também, o time do Vasco já é feio, né? E sem torcida e ainda sem motivação nenhuma para jogar, porque as pessoas querem que o futebol volte, que precisa tudo isso, mas a pandemia ainda está aí, há um risco muito grande ainda de você pegar essa doença, e você entrar no estádio sem ninguém, cara, você perde todo o tesão pelaquela partida. Por mais que ele seja profissional, é totalmente... É igual quando a gente estava treinando. A gente, quando treinava, era legal, porque a gente sabia que era treinamento. Mas quando jogar sem torcida, é uma coisa muito feia, cara. Tu vê um estádio, você correr e não ouvir o torcedor gritar teu nome, quando tu faz o gol, a vibração da torcida, tudo isso faz falta pro jogador, e a motivação é isso, cara. O jogador se motiva com a torcida, com os gritos dela, com o ovacionar o seu nome. Então, isso dá muita motivação a qualquer jogador. E o futebol, querendo forçar a volta, cara, acho que é muito difícil. Eu acho que esse ano acabou, cara. Acabou tudo. Acabou o futebol, acabou muitas coisas. Para o meu setor de turismo também está muito difícil. Se voltar, vai voltar lá para dezembro, talvez para lá para dezembro, entendeu? Mas é igual futebol, cara. Se com torcida o futebol já estava feio, imagine sem torcida. Piorou, vai piorar cada vez mais, né? Claro que o time precisa, porque paga alto salário, né? E precisa ter patrocínio, que agora quem vai bancar vai ser o patrocinador, porque torcida não vai ter, e vai ser muito difícil a torcida esse ano ainda voltar ao estádio de futebol por causa dessa pandemia. Um estádio de 50 mil vai botar em 5 mil, 10 mil pessoas para poder não ter aglomeração, se tentarem voltar. As escolas já está difícil, querem botar 15% dos alunos, e os outros alunos vão ficar sem estudar. Então, cara, a questão é esperar um pouco mais para esse negócio aí baixar, para poder voltar as coisas ao normal, poder o torcedor ir ao estádio e assistir às partidas, porque ver futebol sem torcida, com torcida já estava difícil. É a mesma coisa que comer pipoca sem sal. A gente vai uma paradinha rápida, voltamos com o Guga daqui a pouco, mostrando também fotos importantes do atacante do Peixe. Segura aí. Bem, de volta ao Baixada Esporte, hoje conversando com o Guga, né? Ex-atacante do Santos dos anos 90, grande artilheiro, chamado Matador do Corinthians. Eu vou colocar uma foto aqui do Santos de 1994, né? O Guga não tem a imagem lá no Rio de Janeiro, mas eu falo para ele. Em pé nessa foto, Dr. Carlos Braga, preparador físico Kleber, goleiro Edinho, lateral Índio, Marcelo Fernandes, Silva, o lateral esquerdo, Galo, Cerezo, que veio do Jabaquara para o Santos, o preparador de goleiros, o Ney, já falecido Ney, né? Grande amigo Ney. Agachados, o Dinho, o Macedo, você, Guga, Paulinho Kobayashi e o Ranieri. Essa foto, o Santos todo de branco, é do jogo Santos 4, Corinthians 3, que você também arrebentou. Tem uma outra foto aqui, essa é fantástica. Você deve guardar com maior relíquia na tua casa, com certeza. Pode pular aí o cabelo. Vamos lá. 1993, o Guga, simplesmente artilheiro do Campeonato Brasileiro, recebeu a placa lá na CBF, no Rio de Janeiro. 14 gols, foi isso, Guga? A do Charlie Miller. 14 gols, 1993. Em 96, o Guga no Osaka do Japão. Foi quando eu saí do Botafogo, fui para o Japão. Eu joguei só o Carioca pelo Botafogo. E as pessoas que me compraram do Santos já tinham um contato com o time japonês, já tinha um empresário, já fazia essa ponte, né? Então, eles me tiraram do Santos só para eu poder fazer um campeonato só pelo Botafogo, porque o Antônio Rodrigues era vice-presidente do Botafogo, foi ele que me comprou. Me comprou por $100 mil e me vendeu por $800 mil depois, 5 meses depois, para o Japão. Eles tiveram um bom lucro na venda, né? E foi minha salvação, que eu fui para o Japão, depois fui para a Arábia Saudita. Então, foram lugares que me ajudou muito a ter o que eu tenho hoje. E tem a última foto. Você falou, eu comecei na Cabo Friense e você terminou
na Cabo Friense em 2001, Isso. ao lado do Mário Tilico e Eu, também Mário do Tilico, zagueiro Denilson. Né? Borsato, Lira, Ailton, Denilson, era uma galera. A Cabo Friense fez um time de jogadores já em final de carreira, né? E a gente já fez ainda uma boa campanha aqui no Campeonato Carioca, mas quando terminou o Campeonato Carioca, eu já estava já com 36 para 37 anos, eu ainda consegui jogar até essa idade, né? Porque naquela época, como eu falei, era muito difícil um jogador passar dos 30, mas eu ainda consegui ir até 36, mas a gente às vezes jogava nesses clubes e não recebia nada, como eu joguei no Paysandu, no Remo, principalmente no Remo, eu joguei lá 6 meses e não recebi nada, e até hoje não recebi, nem ninguém quis colocar na justiça, porque ia demorar tanta coisa para isso acontecer, então eu deixei para lá e resolvi parar de jogar futebol e tentar uma outra vida. Ainda tentei alguma coisa no futebol, de ser treinador, mas eu vi a dificuldade que era naquela época. Tinha jogadores de nome da minha época que foi treinador de um clube, logo depois teve que parar, desistiu. Naquela época a gente tinha que ficar bancando, usando o nosso dinheiro para poder tentar empresariar alguma pessoa. Então tudo era mais difícil. Aí eu resolvi montar meu negócio à parte e graças a Deus foi a melhor decisão que eu tive na minha vida. Agora, ô Guga, a gente sempre vê essas reuniões, né, de ex-jogadores. Você ainda tem um forte elo de amizade com o pessoal que fez parte da sua história também, né? Vira e mexe, vocês estão se reunindo. Claro. Deixa eu mandar um forte abraço pro João Paulo, Papinha, que ele até colocou, né, ele falou assim, eu mando um abraço pro Guga, aí falou o nome de uma das suas caravelas, né, e aí falou... Pavarotti. Mandou um abraço. Eu não sei se você vê, mas você lembra dessa foto aqui, Guga? Qual? Essa aí? O Guga não tá vendo. Como é que ele vai lembrar? Se você não falar pra ele... Não, é que... porque eu pensei que ele estava pela internet ainda. Essa foto é ele que me mandou. Mandou essa semana aí. A tua foi no jogo do 3-3 do Vasco e Santos, né? Em 92, que o Paulinho fez os 3 gols. Né? E eu com essa pandemia aí, eu cismei de revirar uma bolsa ali de foto ali. Encontrei várias fotos, tenho postado todos os dias no Instagram, no Facebook, aí, fotos de viagem nossa para a China, para a Coreia, né, para o Japão, daqueles jogadores daquela época. Hoje mesmo já postei bastante já, né, e encontrei várias fotos inéditas das viagens nossas, né, da gente nos jogos e nos passeios que a gente, quando a gente ia para a China, tinha uma folga, a gente ia na muralha da China, ia lá naquela cidade proibida. Então eu tenho postado fotos assim daqueles momentos marcantes da nossa época, né? Era um grupo muito unido, tanto que a gente é unido até hoje. Nós temos um grupo de WhatsApp, a gente se fala todos os dias. Graças a Deus, a família 1912, aí, a torcida aí de Santa aí do Rodrigo e do Alexandre, né? Hoje o Alexandre é o presidente, mas o Rodrigo foi que iniciou como presidente. São grandes amigos meus e eles sempre conseguem reunir o maior número de jogadores daquela época. Eles dão um apoio muito grande, né? Para a nossa lembrança, né? Não só minha, como o do Paulinho, como todos os jogadores daquela época, né? Quando sempre tem festa aí da família 1912, eles tentam convidar o maior número de jogadores e consegue, né? A gente só tem que agradecer esse carinho que a gente recebe da 1912 e de todas as embaixadas, da qual a gente é sempre convidado nas festas. É um agradecimento muito aos torcedores santistas, né? Legal, Guga. Foi um ótimo papo, um prazer a gente ouvi-lo novamente, lembrar um pouco daqueles momentos maravilhosos que você viveu. E aqui fica a lembrança, a saudade e a amizade, né? Quando você vier a Santos aqui, estaremos sempre à sua disposição também. E eu também gostaria que ele fizesse um merchan, né? Das caravelas dele lá, né? Eu quero agradecer aí o convite aí pela essa resenha, né, de poder falar um pouco da minha história e da história desses grupos que eu joguei, né, de 92, 93, 94, que a gente agradece muito, porque se não fosse vocês, né, torcedores, e você aí, Guido, aí, que sempre está do nosso lado aí, né, de relembrar momentos inesquecíveis na nossa vida. A gente não conseguiu o título, né? Mas a gente sempre é muito lembrado pela torcida do Santos, pelo nosso empenho, pela nossa dedicação, né? A gente só tem que agradecer aos torcedores
por não deixar o nosso nome cair em vão e desaparecer do futebol, né? E agradecer também por vocês, né? Sempre estar lembrando também de nós, jogadores daquela época. Foi um prazer falar com todos e falar um pouco aqui quando terminar essa pandemia, que tiver melhor aí, esse contágio estiver quase zero, vocês poderem vir aqui na Ilha Grande, aqui em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, e fazer um passeio aqui comigo. A gente vai contar belas histórias, tem muitas fotos dentro do barco da minha época de Santos, e curtir um dia maravilhoso num local extraordinário, muito lindo, que é a Ilha Grande, gente. Eu convido a todos vocês que vocês se cuidem também, que fiquem em casa, né? Quem pode ficar em casa, né? Eu estou obrigado, porque o turismo só vai voltar mesmo lá para setembro, outubro, então já que eu não posso trabalhar, também não vou me arriscar na rua para não pegar essa doença. Então, né? Eu desejo a vocês aí sucesso e que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado aí pelo carinho. Valeu. Obrigado, Guga. Grande matador, obrigado, né? aí. Jogador importante do Santos nos anos 90. Guido Bortolomás, um abraço para você, seu destaque final. Um abraço e amanhã vem uma dupla de campeões. Amanhã aqui no Baixada Esporte. Vocês vão ver só que legal amanhã o programa Baixada Esporte com essa dupla de campeões, tá bom? Um abraço e até amanhã. Gente, obrigado pelo seu carinho. Baixada Esporte volta amanhã ao meio-dia. Um abraço a todos e até lá. Tchau.